Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E eu amo estar aqui com vocês. Hoje o programa está assim sensacional. Falamos de solidariedade com Águida Catulé e Luciana Campos, que olha, contaram muitas histórias, dei uma olhadinha. E um dos usuários que falou pra gente, eu não quero, mas me dá uma para eu levar para minha mulher porque ela ficou em casa com fome. Lembra disso, Lu? Ali foi uma paulada em nós. Recebemos também o doutor Roberto Barreto, que é gastroenterologista, e aí nos passou muita informação pertinente em relação ao câncer de intestino, que está aí numa crescente. Colonoscopia, ela é capaz de prevenir o aparecimento de câncer de colo e reto. Por quê? A colonoscopia detecta os pólipos, que são aquelas pequenas verrugas que aparecem no intestino, e essas lesões são precursoras do câncer de intestino. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E agora no Elgue Você vamos abordar algo muito importante que eu faço questão que vocês fiquem aí e prestem atenção. Vamos falar de solidariedade, vamos falar de tomada de iniciativa. Estou aqui recebendo Águida Catulé, que já é aqui parceira do Elgue Você, né? É um prazer imenso de receber, Águida. Obrigada eu de estar aqui mais uma vez com você. Eu sempre acreditei muito no seu programa, em você, é uma amizade que começou e você está sempre somando e acreditando naquilo que eu sempre estou à frente. Obrigada. Maravilha, isso, a recíproca é verdadeira. Obrigada. E Luciana Campos, que está aqui pela primeira vez, uma simpatia, um prazer te receber também. A gente agradece o espaço, né? E essa coisa de mostrar um pouquinho do projeto é uma gratificação muito grande. Olha, o projeto é a Marmita, que eu achei fantástico já começar pelo nome, porque representa tudo que vocês fazem, né? Porque é uma relação de muito amor. Vocês aí estão cuidando de pessoas desamparadas, tendo preocupações, né? Que às vezes as pessoas acabam, não é fechando os olhos, mas não se ligando que a gente pode ter uma iniciativa para fazer a diferença, né, Águida? Sim. Esse projeto, ele realmente lindo, começa pelo nome, a participação dos voluntários que estão ali a cada final de semana, a gente ir para a rua e ver realmente o que acontece ali. Tem muitas pessoas que passam, vê, mas não enxergam, enxerga, mas não quer ver. E a Luciana teve uma grandeza nesse olhar de um dia observar, ela vai falar isso, e trazer esse conforto, né? Esse amor para dentro de uma panela, da panela levar para a alimentação deles. É fantástico o projeto. Eu abracei o projeto desde o dia que eu fiquei sabendo, tô falando com vocês, estou aqui arrepiada. Mas é de arrepiar mesmo. E o meu final de semana, ele não é igual se eu não estiver participado do projeto. Durante a semana a gente fica em busca do que vai fazer, o que vamos, aonde a gente vai buscar alimento, quem está doando. É muito lindo, é intenso. Luciana, eu estou muito curiosa mesmo para saber essa sua história. Qual foi o momento que você teve esse olhar e falou, não, eu vou fazer algo, vou dar esse passo, porque essa tomada de decisão não é fácil. Pois é, na realidade foi uma experiência que eu e meu namorado tivemos no cruzamento ali com o Beco do Candeeiro, né? No início já da quarentena, então a gente percebeu que o comércio estava todo fechado. E um carro da frente parou e tinha, acho que 5 vasilhinhas, não sei se de sopa, e de repente começou uma correria absurda. Acredito que coisa de 20, 25 pessoas atravessaram até no sinaleiro verde, né, para ver se conseguia pegar também um pouco daquela porção, e aquilo mexeu na hora. Falei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a primeira edição não tinha nome, não tinha, né, estrutura, foi uma coisa bem nossa mesmo. A gente usou uma cozinha, né, de um parceiro, inclusive até hoje a gente
tem estado lá, agradecer o Lavoyer Restaurante pela... Lavoyer? Lavoyer. Tem que agradecer mesmo. Pelo espaço, tem sido incrível o apoio deles. E aí a gente fez essa primeira edição, eu brinco que ainda é tímida, né? E aí a partir da segunda, a Águida já entrou e aí já tomou outra frente, ela é braço direito, esquerdo e tudo mais nesse sentido, ajuda demais na questão da divulgação, né, de arrecadação, doações, então tem sido uma experiência incrível. Pilotar o fogão. Também. Minha inutilidade, é verdade. Adora cozinhar. Mas assim, você falou que está sendo uma experiência, obviamente, o contato que vocês têm com a realidade humana, com as necessidades de pessoas, necessidades básicas, é algo que transforma a gente, né? A gente costuma dizer que a gente está dando um pouco de voz a pessoas invisíveis, né? Porque essas pessoas, infelizmente, elas são esquecidas, né? A gente percebe que falta, foi o que você mesmo disse, o básico, né? Então, desde a vestimenta até uma questão da higiene, da limpeza, água potável. Então, assim, muita gente pede água, moço, estou com sede, né? Então, é algo que toca muito, né, Águida? Muito. Nós, como a Luciana disse, o Lavoyer Restaurante, ele funciona com alimentação de marmita já para empresas durante a semana, no almoço, e à noite ele tem lanches delivery. O Renan e a Raquel, são marido e mulher, eles nos emprestam essa cozinha sem nenhum custo. A gente usa fogão, gás, panela, água, tudo. A gente só entra com o alimento e o físico, né? Então, eles são os parceiros, eles nunca colocaram pra gente, olha, vocês estão consumindo muito gás, vocês consumiram, às vezes a gente até pega algum tempero, alguma coisa deles ali, depois a gente repõe. Esses dias eu fui lá na cozinha deles, peguei uns 4 pacotes de feijão, cozinhamos, depois a gente recebeu de doação, a gente repôs, tudo que... Então, assim, primeiro parceiro, número 1, são eles, porque sem eles a gente ia ficar quebrando cabeça de onde fazer. Aí veio uma outra parceira ajudar a gente, que é a Ana Galo e o Paulo Boscolo, que são os da Mitsubishi Taurus, que nos cedeu também, inúmeras vezes, ofertou pra gente a cozinha da Taurus. E a gente ainda não usou, né? Caixas de água. Eles doaram pra gente, através de doação, copos de água, pra gente estar fazendo essa distribuição. E fora isso, os doadores, né, que vêm toda semana, aparece um diferente. A Magi conheceu, né, o nosso projeto, está abraçando. Lá eles colocaram um voluntário por semana, né, Luciana? Isso. Na realidade, a fundação toma a frente, a Fundação André Maggi. E aí, a fundação é formada por voluntários que são colaboradores da empresa, né? E também tem sido um movimento incrível. Cada semana. Né? A gente tem recebido muito carinho, muitas doações. E além deles doarem, né, Lu, agora eles estão vindo participar na entrega, na montagem. Olha, eu posso ir com o meu carro, posso ajudar. Isso aí cresce o projeto Cresce, também. Porque a gente vai recebendo doação. A Sabian, que é uma fábrica de bolos, pães e doces, ela é uma parceira de sábado, assim, ela manda pra gente, a gente não pede, olha, manda pão porque a gente precisa de pão, não, o que você puder doar. Então ela manda mais ou menos assim, de 100 a 150 pedaços de pães, panetone, bolo, e olha que bolo, tem hora que a gente quer dar uma experimentada nesse bolo, né, Lu? A gente pega um pedaço para dividir ali entre nós, para não ter que desfalcar, porque a gente sabe que lá na rua vai faltar. Pessoa, exatamente, né? que vai receber. Esse cuidado, Temos, né? Com certeza. Temos um casal de amigos, que é a Simone e o Marcelo, inclusive o Marcelo é agrônomo na Maggi. Ele que indicou. E ela tem uma empresa também de cookies, ela faz pão na casa dela, o marido, a esposa e os filhos, ela doa esses pãezinhos pra gente. Então a gente vai somando força, é pão, é bolo, é a comida, é ajuda pessoal das pessoas. É bem interessante. E eu quero saber, eu tenho uma curiosidade, como é a rotina de vocês para a execução desse trabalho? Olha, durante a semana, como eu disse, a gente tem uma cozinheira, que ela é o nosso braço direito, assim. Pensa numa profissional magnífica, ela, que é a Lucinete.
A gente chama Lu porque são 3 Lucianas já no grupo, então é 3 Lu no grupo. A Lu, ela entra, quando a gente pode contar com ela no sábado e domingo, a gente também não pode pegar todos os finais de semana dela, que ela precisa descansar, que ela tem uma liderança muito grande durante a semana ali. Então, ela é a cozinheira oficial do projeto. Na falta da Lu, entra nós duas e agora... Mais Agna. Eu fico na retaguarda. E aí agora nós temos... Pico. Aí agora vem o Marcelo também, que esse final de semana eu não pude ajudar na cozinha, a Lu, né, e o Marcelo fizeram. O Marcelo é uma mão grande também, até para ajudar a gente para carregar, porque aquelas panelas de ferro de arroz é muito pesada, a gente tem que ter esse braço forte. O Sandro, né, marido da Luciana. E a gente prepara assim, dependendo do que a gente recebe durante a semana de doação, que a Lu monta o cardápio, né? A gente cria esse cardápio em conjunto na sexta-feira. Olha, vamos fazer um frango ao molho, uma carne de panela, carne com legumes. Semana passada nós fizemos quibe assado. E olha que quibe que foi fantástico. Esse final de semana foi frango ao molho com polenta. Então, a comida, primeiro que ela é super caprichada, assim, a marmita é muito abastecida. E a gente tem ali 3, 4 voluntários para a confecção e a montagem. E aí aparecem os voluntários que a gente divide em carros para tomar direções diferentes. São uns 2 dias de trabalho? Um dia só. Um dia de trabalho. Ou no sábado de manhã servimos o almoço, ou no domingo no almoço, ou domingo no jantar. Depende muito de quantos voluntários tem para nos ajudar, disponível, porque sozinha nós já fizemos um final de semana, só nós duas, que foi bem puxado, né, Lu? Cozinha, montagem e na distribuição. Distribuição num carro tem que ter 4 pessoas, uma que vai dirigindo e 2 para entregar, no mínimo 3 por carro. Então, não é fácil. A gente tem aí entre 60 a 120 marmitas por final de semana e isso varia de acordo com a doação. Vocês iniciaram com quantas e agora chegaram a 160? Não. Como é que foi esse crescimento? Hoje vocês atendem quantas pessoas vocês conseguem atender? Na realidade, acho que a primeira edição foi em torno de 35, foi tímida. Mas a gente também não consegue elevar muito esse número, porque, eu não sei se a Agda chegou a comentar, mas a gente não tem um ponto fixo de distribuição. Então a gente, por exemplo, não para na praça. Chegam lá na rua, vão abordando. Vocês procuram. Então, por exemplo, teve um dia que a gente começou às 11 da manhã, 2 horas da tarde que a gente terminou. Porque a gente sente que as pessoas que realmente precisam, elas não ficam soltas andando. A gente encontra a pessoa, né, escondida em cada cantinho, né, embaixo de algum viaduto, bem escondidinho, em lojas, né? Então, a gente tem esse cuidado. Então, se a gente puser, por exemplo, 150 marmitas, eu não sei nem se a gente conseguiria, de repente, entregar tudo isso, né? Mas... O que, assim, seria necessário para, assim, ter um aumento, um crescimento desse projeto? Eu acredito, pessoas. E também acho que fontes, de repente, de indicações. Muitas pessoas, eu acabo pedindo, falo, gente, vocês conhecem, de repente, algum centro de reabilitação que esteja precisando? Sim. Porque aí a gente consegue aumentar, se a demanda também aumentar, né? Às vezes concentraria uma entrega, né? Isso, por exemplo, no Beco do Candeeiro, ali na região do Morro da Luz, existem ali hoje, se a gente parar lá, a gente consegue entregar 60 a 80 marmitas. Só que ali já é um ponto de entrega que todo mundo que tem projeto social entrega ali. Então, inclusive, muitas vezes, a prefeitura tem um trabalho muito bonito, né? A primeira-dama Márcia Pinheiro, ela tem um trabalho fantástico e a gente vê isso acontecer nas ruas. Tem projetos religiosos, né, que também entrega roupa, comida. Então, muitas vezes, a gente pula o Beco do Candeeiro, porque a gente já sabe que ali tem já quem entrega. Já tem esse suporte. Já tem esse suporte. E ali na Praça Ipiranga também é um número muito grande. Até quem não é morador de rua está ali passando uma necessidade, um desempregado, um vendedor de loja que não tem almoço. Olha só que ambulantes, né? Os ambulantes, eles estão ali trabalhando, não venderam nada. Ali ganhar o seu dia. E às vezes ele não vende, ele não tem almoço. Então a gente entrega para eles também.
E a gente sai procurando, a gente entra em cada lugar, assim, embaixo das marquises. Olha, eu acredito que diante dessa busca de vocês devem ter muita história que a gente tem muita curiosidade em saber. Eu só vou pedir para vocês segurarem um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Fica aqui comigo. Voltamos e hoje, que bate-papo interessante, falar de solidariedade, falar de pessoas aí que estão empenhadas, são as duas, Águida e Luciana Campos. A gente está assim muito feliz em recebê-las e vocês estarem trazendo aí essa experiência, essa iniciativa de vocês. Realmente estou muito feliz de ter vocês aqui. Finalizamos o bloco anterior falando sobre as experiências. Eu acredito que vocês devem ter vivenciado muita coisa que devem ter tocado e transformado vocês como pessoas, né? Com certeza. A gente tem, cada final de semana, a gente volta para casa outro ser humano. Eu costumo dizer que pandemia, para mim, ela serviu de uma lição para toda a minha vida. Espiritual, emocional, profissional. E durante a pandemia, quando a gente veio para o projeto, você fica reclamando de muita coisa sem necessidade. E quando a gente vai para a rua, que a gente vive ali as pessoas, o problema delas, que aquela marmita, o pão, o suco que a gente prepara faz uma diferença tão grande para eles, a gente volta para casa e fala: Senhor, eu não tenho problemas, a minha vida está linda, muito obrigada, porque hoje eu me senti melhor, maior, e vendo e vivendo, né, exemplos assim, né, Lu, que chega a tocar muito a nossa emoção. Luciana, teve algum momento assim que você se intimidou em alguma entrega? Porque vocês falaram, a gente vai lá naquele bequinho, levantar ali um papelão, Sim. né? E olhar uma pessoa, existe uma pessoa ali. Não é fácil, principalmente você falou, estamos aí em 2, 3 pessoas. Sim. Como é que é isso? Olha, eu acredito que com o tempo a gente vai acostumando e vendo que são pessoas que só precisam de atenção, cuidado, né? Então, em nenhum momento até hoje a gente não passou por nenhuma situação complicada, difícil. Pelo contrário, a gente recebe sorriso, choro, a gente chora junto, abraça, né? Vira aquela coisa, mas festival de emoções. Foi uma coisa que me marcou muito, que foi, assim, na realidade, uma das primeiras experiências, estávamos só eu e a Águida, e ela entrou em um beco que é usado só mesmo assim, para usuários de drogas. E aí a gente viu acho que eram 12 homens enfileirados num muro, mexendo, eu falava: Águida, pelo amor de Deus, né? Onde que você me trouxe, amiga? Pelo amor de Deus. Esse pessoal... Por mais que a gente está numa das melhores intenções da nossa vida, com certeza, existe aquele receio, porque tem que ter o cuidado. Claro. Né? Ainda mais num ambiente que as pessoas não estão no seu juízo no seu estado normal. No seu estado normal. Eu estou muito curiosa para ouvir essa história. E aí eu falava: Águida, tem certeza? Ela, Luciana, vamos. Falei: olha, e eu o tempo todo amiga, receosa. Ela falava: amiga, a Cracolândia. Eu falei: não, na Cracolândia, vamos também lá, eles não vão nos fazer mal. Né? Às vezes até se utilizam do entorpecente para esconder a fome, né? Mas a gente já ouviu isso também. Mas só finalizando essa para começar uma nova, né? Aí no que a gente estacionou, aí eles já começaram, né, a levantar: oi, dona, é comida. Alguns disseram: não, obrigado, tô aqui com, né? E a partir daí eu acho que meu coração acalmou em relação a isso. Então hoje não existe mais receio, nenhum tipo de medo, digamos, né? Pelo contrário. E aí esse que eu até brinquei com a Águida, essa história, foi que... Pode contar, né? Que ela falou que na questão das pessoas, às vezes, se utilizar da droga para esquecer os problemas, esconder a fome. Foi com ela que aconteceu. Ali, só finalizando o dia
da nossa Cracolândia, porque nós temos sim a nossa Cracolândia, que fica na região do Alvorada, na rodoviária. A Lu sentiu um receio, um medo, eles não vão nos fazer mal. Acredite e confie em mim. Nós entramos num beco sem saída, né, Lu? Sim. E teve um dos usuários que falou pra gente, eu não quero, mas me dá uma para eu levar para minha mulher, porque ela ficou em casa com fome. Lembra disso, Lu? Ali foi uma paulada em nós. E uma outra situação foi um dia de muito frio, nós estávamos na Tenente Coronel Duarte, ali próximo ao Morro da Luz, e tinha um senhor acendendo um cachimbo de crack, e nós com frio descia do carro, entregava rapidão, e eu fui entregar a marmita para ele, e ele falou para mim, hoje eu não quero, a comida pode passar para outra pessoa, deixa o suco e o bolo. Porque eu falei, senhor, precisa se agasalhar. Ele falou, aqui está o meu agasalho. Aquilo para mim foi forte. Ele falou, com isso aqui eu não sinto frio e nem fome. Eu saí dali que eu perdi o eixo assim. Você tem que engolir o choro, porque a gente tem que ser forte. Porque se você for demonstrar a sua emoção, você acaba deixando eles tristes. Então, você engole o choro, você dá um sorriso, e a gente não tem essa coisa de entregar à distância, não, a gente entrega com amor, não venha participar do projeto e você fica com nojo, com receio de encostar no ser humano, porque senão isso não é o amor que a gente está querendo levar. Eu não tenho um mínimo de medo de pegar na mão, de encostar. Às vezes eles tossem, teve um na região do Cochipó que veio tossindo para cima de mim, eu só falei, Senhor, me reveste com o Espírito Santo. Essa tosse não há de me contaminar. Entreguei a marmita, voltei, Senhor, que difícil. Uma outra situação que nós tivemos foi na Feira do Porto, ali na região do Porto, que tem uma senhora que mora ali, que ela queria nos abraçar, porque ela queria uma foto com a gente, porque isso é um fator que as pessoas reclamam e criticam muito. Ah, vocês fazem um projeto, mas fica tirando foto das pessoas. Espera. As pessoas acham que isso é querer mídia. Nós mostrar. não fazemos isso para mídia. Ninguém aqui precisa de mídia. Com certeza. Mas, infelizmente, nós temos pessoas e empresas que acreditam na gente, que mandam o alimento, fazem doação de dinheiro. Então, a gente precisa provar, prestar conta que a gente fez. Está sendo feito. Que está sendo feito. E a gente toma sempre um cuidado de pegar pessoas, né, de costas ou bem longe, né, que a gente dá uma embaçada nessa imagem. No rosto, porque também ninguém quer expor, nem humilhar ou sei lá, né, causar certeza. nenhum mal-estar, né, com ninguém. E tem muitos, tá, Elga, que pedem pra gente, faz uma foto minha aí, lá na Avenida da FEB. Um dia um rapaz ficou postando, ele falou, eu sou modelo, tirou um monte de foto pra gente. E teve essa situação no Porto, que essa moradora, né, do Porto, ela veio, ela queria fazer uma selfie com a gente, queria abraçar, e tivemos que abraçar ela, então abrace de verdade. Com certeza. A marmita é amar e abraçar, ajudar, fazer. Eu vejo, Agda e Luciana, essa situação que vocês colocaram de uma outra forma. Eu acho que quanto mais a gente propaga atitude como a de vocês, nós trazemos uma reflexão para a sociedade, que também muitos estão ali querendo julgar, mas você pode fazer uma diferença. Então, julgar é fácil. Você ficar sentado e apontando para pessoas que têm uma iniciativa como a de vocês, né? Então, eu acredito que tem que se olhar primeiro, e eu apoio muito vocês mostrarem esse trabalho de vocês, conectarem com pessoas que têm coração, também tomar essa iniciativa, que a gente pode fazer a diferença. Então, não se intimidem, né? Que eu acredito que isso faz muita diferença para quem, como está fazendo para mim agora. A Agda, quando nós tivemos o primeiro contato, foi para falar do prêmio da Wine Events, né? Em relação a Batalha de Receitas. A Batalha de Receitas, que ela fez lá. Um prato maravilhoso, arrasou no nosso quadro Gosto Bom. E inaugurei, né? Inaugurei o quadro bom. Inaugurou o nosso quadro. E você nunca tinha me falado dessa sua atividade
E na hora que ela começou por uma conversa bate-papo na mesa, eu falei, nossa, mas eu não sabia disso. Então, assim, não é a primeira, você já, oi, eu tenho um trabalho social, eu faço isso, eu ajudo pessoas, né, Águida? Sim, a gente teve esse final de semana na esquina da UFMT, falando de emoção, tinha uns venezuelanos ali vendendo bala de goma e a gente parou para entregar. A gente não para e já fala, tá aqui uma marmita. O senhor está com fome? O senhor aceita uma marmita? Você já almoçou hoje? Já jantou? Porque é muito chato você já chegar e falar para a pessoa. Toma. Você nem sabe se a pessoa quer ou se ela está precisando. É um respeito, né? Sim. Uma abordagem diferente. E aí eu perguntei para eles, vocês já almoçaram? Não. E tinha uma criança de 5 anos. Que dor. E esse final de semana a gente levou bastante suco e água. E aí, a hora que nós demos o saquinho de suco para os 3 adultos e a criança, ele virou para a mãe dele. Isso foi também assim, falando é simples, mas sentindo e vendo impacta. Ele falou, suco, mama, suco, tipo, meu Deus, eu vou tomar um suco. E aquele suco ali, gente, eu vou falar para vocês, ele pegou a sacolinha, aí eu já dei logo, acho que 2 a mais para ele, porque um só não ia matar a sede dele. E foi bem lindo o sorriso que ele nos deu por ele estar recebendo uma sacolinha de suco que a gente mesmo prepara, não é suco que a gente recebe de doação. A gente recebe o pó de suco, né? Então a gente prepara. E a gente procura saber, entender, mostrar, participar. E o sorriso que a gente recebe, o Deus abençoa. Olha, eu estava sonhando quando a gente acorda eles, assim, teve um rapaz que falou para mim, eu estava sonhando ganhando um prato de comida e você me acordou para eu comer. No Pedregal, a gente, um dia, 12:30, aquele sol nosso que todos conhecem, tinha um rapaz dormindo, né, Lu, num papelão no sol, ele estava derretendo. Eu fui lá, acordei ele. E ele acordou numa situação de defesa já. Eu falei, calma, moço, não tô aqui para te espancar, bater, não. Eu só tô te acordando que eu quero que você saia desse sol e almoce. Ele levantou, eu puxei o papelão dele com a Thalita, que é uma grande parceira também, lá da escola ibero-americano. A gente arrastou o papelão para uma sombra, carregou as coisinhas, roupa, o colchãozinho dele, montei a caminha dele embaixo de uma mangueira e eu falei, enquanto a gente prepara a sua cama, você vai almoçando. Então, tirar ele daquele sol, fazer esse contato, nos enche. Com toda nos certeza. Enche assim de amor, nos enche de esperança que você pode fazer sim. E o que é interessante, só complementando, porque muitas pessoas acabam perguntando, mas Luciana, Águida, por que o projeto, né, não distribui cestas básicas e tudo? Aí a gente fala, onde que eles vão preparar? É outro tipo de situação. Um fogão, um bujão de gás, uma estrutura para né, cozir esses alimentos. Então a gente, né, se sente tem que entregar ali pronto. Na hora. No momento. Olha, mesmo. Maravilhoso a atitude de vocês, maravilhosa a atitude de vocês. Eu quero falar sobre como participar, como ajudar, como é que a gente pode estar mais próximos e fazer a diferença também. Existe uma doação em dinheiro? Como é que vocês recebem essa ajuda? Então, na realidade, toda ajuda é bem-vinda, seja ela em forma de mão de obra, financeira, doação de alimento, né? Tudo depende da disposição e da possibilidade de cada pessoa. Então, esses dias eu até recebi uma mensagem, uma senhora querendo participar, eu falei, olha, se a senhora quiser, ela, eu sou do grupo de risco, então por enquanto eu quero ajudar financeiramente, né? Então, vai da disposição de cada um. A gente criou essa Thalita, uma professora, né? Ela criou uma vaquinha online para a gente, para o projeto, como uma forma de gincana entre os alunos. Então, ao invés da gincana girar em torno de, enfim, né, ela sugeriu de fazer uma gincana social. E aí os alunos corriam atrás de arrecadação, então esse pontapé inicial foi muito bacana, né?
ela deu um start, porque até então a gente não tinha a vaquinha online, e isso ajudou muito, porque tem gente que não quer mandar depósito, não tem conta, não sei em que banco, né? Sim. Então, pela vaquinha online, ele pode ir pelo boleto, pelo cartão de crédito. E aí, paralelo a isso, a gente também tem rede social, né? WhatsApp, o Instagram, que também tem como entrar em contato, né? Pra gente se aproximar. Com certeza. Do projeto, a Marmita. Esse final de semana, um casal de amigos participou e ele falou, Lu, de onde, né, que você conhece esse pessoal todo? Eu falei, eu não conhecia ninguém. Então, assim, não é um projeto de pessoas que já se conheciam, né? São pessoas estranhas que vão se achegando e que, de repente, viram um grupo, uma família ali, a gente se aproxima de uma forma tão bacana, tão incrível, então... Lindo. É muito, muito bacana, muito interessante. O projeto A Marmita tem o Instagram, que é a Marmita Cuiabá, né? Vamos colocar aí na tela. Sim. Passa os canais de comunicação, né? Sim. Tem uma conta, né, que a Luciana pode depois também passar para vocês, que é onde a gente recebe. Essa doação, ela não tem valor, ela começa aí com R$10, com quanta pessoa quiser, né, transferir. Doação de alimentos, entre em contato com a gente, que a gente às vezes vai buscar, ou pode deixar na portaria do prédio, ou no próprio restaurante, mas às vezes no restaurante está fechado, não dá para deixar ali, atrapalha o movimento deles. Sim. Então a gente geralmente vai buscar. Nós temos uma parceira também, que ela tem um projeto que chama Quitutes de Quinta. Não conheço as pessoas, conheço 2 pessoas agora do grupo. Eles recebem pão da padaria Viena, muito pão, porque a entrega de comida deles é na quinta-feira. E ela sempre pergunta, Águida, você quer um pouco do nosso pão? Então é um projeto pensando no outro. Então, Quitutes de Quinta é um doador de pão pra gente. O pão que sobra lá na quinta, ele nos passa na sexta pra gente entregar no sábado. Quando a gente vai fazer a comida no domingo e esse pão já pode estar se tornando um pouco... Sim, velho, mas ainda dá para usar, eu já distribuo ele para outro segmento, já tiro ele do projeto do domingo para ele não ficar tão velho, a gente doa esses dias ele foi para o Mata Cavalo, tem uma família lá no CPA que eu dou muito, inclusive deixo na casa da minha mãe, às vezes eu como um pão desse, então gente, é um alimento que a gente pode acreditar, pode confiar, pode comer sem um pingo de risco, certeza. Né, Lu? E é isso, é doar, às vezes a gente... É uma corrente do bem, né? É uma corrente do bem, você está disponível, olha, eu não tenho nada para fazer hoje, quer usar meu carro para distribuir? Posso ir dirigindo? Legal, é uma contribuição magnífica. Porque às vezes a gente quer fazer algo, a gente faz. Porque a gente está falando de 5, 6 caixas grandes de marmitex, pão, suco, tudo é caixa. Então, se for um carro só, às vezes a gente usa a caminhonete do namorado da Lu, do marido da Lu, e aí fica aquela coisa muito apertada e já vai 5 pessoas dentro da caminhonete. Sim. Então, a gente tendo mais carros é uma contribuição, parceiros para vir ajudar a embalar. Águida, eu tenho amigas que têm loja de embalagens, tá? Pode conseguir, a gente usa muito a marmitex, garfinho descartável, sim, sacolinhas para o suco, né, Lu? Com certeza. Que maravilha. Mas olha, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, né? Algo aí que eu tenho certeza que vocês já fizeram diferença de uma forma muito impactante na vida de muita gente. Eu quero deixar aqui o programa, infelizmente nós estamos com o tempo estouradíssimo, eu ia ficar conversando até amanhã com vocês, mas Águida, você quer fazer algum agradecimento, pode ficar à vontade. Agradecer você especialmente, né? Ao seu programa, Elg Você, que está brilhante, a TV e os nossos parceiros. Só esquecemos de mencionar o projeto Connection, que eles nos doaram esse fim de semana 50 kits femininos de higiene pessoal e doces, que somou assim, Cuiabrasa? Cuiabraça. Cuiabraça também é no segmento de cestas básicas, né? Então é o que a Águida falou, a gente está formando uma rede entre os projetos, né? Sim. Os kits femininos lindos, umas necessaire, que vai sabonete, creme dental, escova, absorvente, um perfuminho. Olha que bom. Hidratante. Estimulando as pessoas a se cuidarem, às vezes isso vai ficando tão distante, né? Que isso enriquece muito. O nosso projeto está ficando super rico e super lindo. E maravilha. Agora com o Elg Você, né?
E eu sempre quero que vocês estejam aqui para a gente dar Muito visibilidade obrigada. para esses atos. De repente, aí a gente consegue fazer uma cobertura mostrando isso acontecendo, Legal. né? Que eu acredito que as pessoas vendo isso toca mais. Toca, com Olha, certeza. muito obrigada pela presença de vocês, estarem compartilhando A aí gente tudo, agradece. toda essa informação, toda essa solidariedade com a gente, que eu tenho certeza que encheu o coração de muita gente. E que Deus dê saúde para vocês continuarem esse Muito projeto. obrigada. Muito obrigada e queria deixar o convite aberto a todo mundo que queira, né, Sim. participar, dizer que é uma experiência única, que é transformadora e que, O bem é mais pra gente, né? com certeza. Mas obrigada, A viu? gente Muito agradece. obrigada a você e assim, estamos muito É um felizes de ter prazer. participado do Elga e Com você. certeza. Nós que estamos. Obrigada. E o Elga e você continua, hein? Fique aqui que já já a gente volta com mais uma entrevista sensacional. Voltamos e agora, no nosso programa Elga e Você, estamos recebendo uma visita ilustre do Dr. Roberto Barreto, que vai abordar um assunto aqui muito importante por causa do crescimento que vem ocorrendo aí nas décadas em relação ao câncer de intestino e por isso tivemos aí uma campanha durante o mês de setembro sobre o Setembro Verde, né, doutor Roberto? Olha, primeiramente, é um imenso prazer recebê-lo e agradeço muito ao senhor estar aqui compartilhando seus conhecimentos e passando todas essas informações. Eu que agradeço, você é um sucesso, seu programa tem sido um sucesso, Obrigada. é um prazer enorme estar aqui. Essa campanha de Setembro Verde é uma campanha extremamente importante, uma campanha que foi lançada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia e abraçada pela Sociedade Brasileira de Endoscopia, na qual eu faço parte. Atualmente sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia aqui em Mato Grosso e a gente apoia fortemente esse tipo de campanha porque existe um crescimento significativo no caso de no número de novos casos de câncer de intestino no Brasil e no mundo. Daí a importância, né, de campanhas como essa. São campanhas extremamente importantes, nós estamos chegando ao final de Setembro Verde, mas a gente fica extremamente feliz porque vê que, além das sociedades de especialidade estarem abordando esse tema, a mídia, de uma maneira geral, como vocês, estão abordando. Isso é importante para conscientizar as pessoas da importância da realização da colonoscopia na prevenção dos novos casos de câncer de intestino e reto. Esse câncer, esse Setembro Verde foi o primeiro, doutor, ou já Não. vem acontecendo? Não, existe uma campanha já há vários anos, né? E ano a ano ela vem ganhando força. Por quê? Porque, além, como eu disse, das sociedades, a mídia de uma maneira geral e as próprias pessoas nos nossos consultórios, eles já nos procuram para fazer prevenção de câncer de colo e reto. Perguntam qual que é a idade ideal para a realização do primeiro exame de colonoscopia, que é bom se dizer aqui que é um exame extremamente preventivo. A colonoscopia ela é capaz de prevenir o aparecimento de câncer de colo e reto. Por quê? A colonoscopia detecta os pólipos, que são aquelas pequenas verrugas que aparecem no intestino e essas lesões são precursoras do câncer de intestino. Então pega bem precocemente. Bem precocemente. Os estudos mostram que as populações que começam a fazer colonoscopia a partir dos 50 anos, existe uma diminuição no impacto de 40% do aparecimento dos novos casos de câncer. Então, realmente o exame se mostra extremamente importante e preventivo. Como o senhor, nós estávamos conversando há um tempo atrás, o senhor falou que essa evolução do câncer do intestino tem muito a ver com nossos hábitos, né? E alimentação, doutor. É isso? É isso. Existe um percentual de pessoas que são predispostas. Existem alterações genéticas que são muito bem estabelecidas e um percentual das pessoas tem essas alterações genéticas, são mutações, são muito bem estabelecidas e que elas vão evoluir em algum momento para o câncer de intestino. Porém, existe um impacto de fatores ambientais que nas últimas décadas, principalmente nas duas últimas décadas, especialmente nos ocidentais, mas em todas as etnias, a gente observa um crescimento significativo dos novos casos de câncer de intestino. Isso tem a ver com o hábito de vida, principalmente os hábitos alimentares, né? Se a gente perceber, a gente observa que nos últimos anos houve uma mudança aí no perfil da alimentação das pessoas e as pessoas começaram a consumir mais gorduras, frituras e embutidos. Nossa. E isso tem muito a ver com o aparecimento desses novos casos de câncer de intestino. Então, se eu tivesse que fazer, digamos assim, de dar um conselho para as pessoas, então existe uma balança, né? Consuma menos gorduras, frituras e embutidos e aumente
a ingesta de fibras, verdura, legumes e frutas. Esse é o segredo, jogar a balança para cima, aumentando a exposição às fibras e diminuindo, como disse, a exposição a gorduras, frituras e os embutidos de uma maneira geral, que é o que a gente tem observado nas últimas décadas. O crescimento do fast food. Fast food é alimentos ricos nessas coisas que eu acabei de falar para você. E é algo assim, a questão da prevenção está aí ao nosso alcance tão facilmente, uma questão de mudar o seu hábito alimentar, né? Então, as pessoas às vezes não têm essa preocupação, inclusive o próprio comércio também. O senhor chega lá no supermercado, chega aí nos locais que a gente vai adquirir os alimentos, tem muita coisa lá, embutido, congelado, algo que deveria até ser proibido, né, doutor? Sem dúvida. A gente sabe que, assim, para fazer prevenção, o foco aqui é câncer de intestino. Então, dieta saudável. Sim. Segundo, atividade física. Né? Por que atividade física? A gente tem que manter um peso ideal, porque a gente sabe que o número de câncer, de uma maneira geral, tem muito a ver com obesidade também. Obesidade é fator de risco para câncer, não só câncer de intestino, câncer de uma maneira geral. Então, a atividade física acaba sendo um fator de prevenção. Manter peso ideal é um fator de prevenção, ou seja, vamos deixar de ser sedentário. Então, nós estamos falando aí em medidas preventivas de hábitos alimentares saudáveis, atividade física e evitar a obesidade. É uma coisa puxando a outra. Então, essas são medidas preventivas. E do ponto de vista de exames preventivos, obviamente que a colonoscopia é o exame indicado, porque a gente tem por objetivo detectar a lesão precoce e ressecar essas lesões, evitar que essas lesões, algum tempo adiante, evoluam para o tumor de intestino. Então, existem aí várias maneiras da gente prevenir. Hábitos de vida saudável e, do ponto de vista médico, fazer a colonoscopia na idade ideal. Isso. Qual é a idade ideal? Pois é, a idade ideal. Ainda no Brasil e na maioria dos lugares do mundo, o primeiro exame é recomendado a partir de 50 anos, para homens e mulheres. Homem e mulher. Nos Estados Unidos, esses critérios foram modificados alguns anos atrás, porque existe uma explosão de casos de câncer de intestino entre 40 e 50 anos. Então, eles já anteciparam 5 anos. Que é algo que já tem tudo a ver com o que o senhor falou, né? Sim, sem porque dúvida. Os hábitos alimentares dos americanos são muito ruins. A gente acredita, e eu venho falando isso há bastante tempo, a gente faz colonoscopia há muitos anos, e a gente já vinha dizendo que esse primeiro exame ele vai ser antecipado. Eu acredito que em breve, aqui no Brasil e no resto do mundo também, a primeira colonoscopia vai ser realizada aos 45 anos. Inclusive, vários endoscopistas, gastroenterologistas, já recomendo aqui no Brasil que o primeiro exame seja a partir dos 45. Eu, particularmente, acho a gente tem que seguir as recomendações, Sim, né? E a nossa recomendação ainda é 50 anos, mas eu não acho errado fazer o primeiro exame a partir dos 45 anos. E é claro, se existem casos de câncer de intestino na família, isso é antecipado. 5 anos, 10 anos. Que podem ligar um alerta aí já, você fala, olha, eu vou me antecipar eu vou tomar minhas precauções. Isso. Quais são esses fatores? Exatamente, a gente antecipa inclusive 5 anos ou 10 anos no primeiro exame. Como eu disse, se tem caso de câncer de intestino na família, ligou a luz amarela, ligou o alerta e a gente vai ter que antecipar esses exames. Existem N outros fatores de risco que a gente tem que ficar atento. Obesidade, eu já falei. Consumo excessivo de álcool. Né? Beber socialmente é uma coisa, mas abusar do álcool expõe a gente não só a câncer de intestino, mas a câncer de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago e outros mais, bexiga. Cigarro também é considerado um fator de risco, né, para câncer de intestino. Doença inflamatória intestinal. Estou falando em duas doenças aqui que a gente chama de doença inflamatória intestinal. Por um lado, doença de Crohn, no outro lado, retocolite ulcerativa. Pessoas que têm essas duas doenças diagnosticadas há mais de 10 anos, elas precisam entrar em screening de colonoscopia, ou seja, acompanhamento colonoscópico, porque essas pessoas aumentam o risco de ter câncer de intestino. Então, na realidade, são vários fatores. A gente que está ali na ponta no consultório, eu como gastroenterologista, ou proctologista, ou o próprio clínico, né, ele já tem essa capacidade de identificar esses indivíduos de risco e encaminhar para a colonoscopia. A colonoscopia, felizmente, virou um exame quase que de rotina, né? As pessoas já sabem que precisam fazer, já procuram o médico para pedir, a mídia ajuda muito com programas como esse, as sociedades de especialidade fazem campanhas como essa do Setembro Verde, tudo isso tem ajudado a tornar a colonoscopia um exame de rotina. Conscientização, né, doutor? A conscientização é o primeiro passo.
você falar sobre isso, estar orientando as pessoas, chamando a atenção das pessoas a essa problemática e como impedir, né? Então eu acredito que isso aí é algo que a gente vai evoluindo com o tempo. E a gente fala, o câncer de intestino pode ser prevenível, fazendo o exame na hora certa e acompanhando na hora certa. E quando você descobre ele, como na grande maioria dos cânceres, né? Descobre precocemente, tipo lá, fez um exame lá aos 45, 50, descobriu uma verruguinha, é algo que você consegue reverter facilmente e não impedir uma evolução. Sim, a gente brinca que a colonoscopia na hora certa, ela muda a vida das pessoas, e muda, porque muitas vezes, quando a gente resseca esses pólipos, já tem lá um carcinoma inicial, que está começando, só que a ressecção foi curativa, acabou, não precisa fazer tratamento nenhum. Ou às vezes nós retiramos já tumores precoces no intestino, a gente resseca, a gente sabe que é um tumor precoce, a gente resseca com margem de segurança e a gente resolveu na colonoscopia. Então a gente muda a vida das pessoas, né? Porque 2, 3, 4, 5 anos depois seria um tumor avançado, muitas vezes com metástase, e o tratamento mais difícil, com quimioterapia, cirurgia, etc, já traz aí uma outra situação. É outro tipo de abordagem, né? Um tipo de tratamento mais complexo, né? Que traz reflexos mais brutais para a saúde da pessoa. Então, fazer o diagnóstico precoce, na hora certa, é muito melhor para o paciente. Doutor, teve uma evolução, né, em relação ao exame da colonoscopia, que é a cápsula, né, que o senhor deu uma pincelada aqui, conversou comigo no início da entrevista, e que eu gostaria muito que o senhor passasse essa informação para todo mundo, até que existe um temor também para esse exame, né, de colonoscopia, as pessoas veem de uma forma e já evoluiu. Mas eu quero que o senhor segure a resposta, eu vou chamar o intervalo, a gente já volta, é rapidinho, fique aqui. Estamos de volta, hoje recebendo o Dr. Roberto Barreto, que está aqui passando informações muito importantes, falando sobre câncer do intestino, as evoluções tecnológicas e muito mais, né, doutor? Agradecer ao senhor novamente pela presença. Finalizamos o bloco anterior falando sobre essa modernização, sobre tudo que está vindo de novo e também quebrar esse mito do medo das pessoas de um exame como a colonoscopia. A colonoscopia hoje é um exame extremamente tranquilo, ou seja, os aparelhos são flexíveis, a gente tem anestesista em sala que ceda um paciente, ou seja, o anestesista ceda, a gente faz o que a gente sabe fazer, que é a endoscopia ou a colonoscopia. São exames extremamente seguros, feitos, obviamente, por médicos habilitados e treinados para fazer a endoscopia ou a colonoscopia. Mas essa sensação de que as pessoas tinham medo, felizmente, ela está se desfazendo ao longo do tempo. Porque realmente o exame tem se tornado extremamente tranquilo e seguro. Que maravilha, né? E eu não sei qual é a ligação, mas existe aí uma cápsula que eu li sobre um material que o senhor estava falando sobre essa evolução. Como é que funciona isso, doutor? A cápsula endoscópica, na realidade, assim, nós temos a endoscopia digestiva alta, que ela vai ver a parte superior do aparelho digestivo, esôfago, estômago e duodeno. Nós temos a colonoscopia, que vai ver a parte digestiva baixa, basicamente o intestino grosso e o finalzinho do intestino delgado. Nós tínhamos aí entre 4 e 6 metros de intestino delgado que nós não tínhamos um exame endoscópico. Felizmente... Não tinha como ver? Exames indiretos. Mas nada que pudesse trazer uma clareza de diagnóstico? Nada com clareza diagnóstica. A gente tinha exames indiretos que deixavam a gente extremamente seguro no diagnóstico. Você imagina, 4 a 6 metros... É muita coisa. É muita coisa. A cápsula, ela veio para preencher essa lacuna da endoscopia. A cápsula, na realidade, nada mais é que um comprimido, só que na ponta ela tem uma câmara. Quando a gente abre essa cápsula, o indivíduo engole ela como se fosse um comprimido, simples assim, e ela começa a tirar 6 fotos por segundo, com a definição de imagem espetacular, em altíssima definição. E ela vai percorrendo todo o trato digestivo. Ela desce o esôfago e vai percorrendo todo o intestino delgado. Ao cabo de 8 a 10 horas, que é o tempo que tem a bateria dessa cápsula, ela vai filmando e vira um filme. Existe um gravador na cintura do paciente, como se fosse o holter, e por ondas de rádio ela vai mandando essas imagens para o gravador. Então o paciente chega às 7 da manhã na clínica, engole a cápsula e vai embora. Trabalhar, o que ela quiser fazer. Vida normal. Normal. Não tem nada para acelerar? Tipo assim, olha, não acelera muito o metabolismo? Não tem. Ela engole a cápsula e vai trabalhar normalmente, não sente nada. E
E depois de 8 horas ela volta, nós vamos retirar o gravador, todas as imagens foram jogadas no gravador e essa cápsula nova, porque a gente já faz cápsula aqui desde 2002. Nossa! Os Estados Unidos liberou em 2001 o FDA, em 2002 a gente já fazia aqui e agora a gente trouxe a nova versão da cápsula com o que a gente chama de imagem em tempo real. O que isso significa? Esse gravador eu consigo, com um toque de botão, ele tem um monitor, eu consigo ver a cápsula a hora que eu quiser, é só clicar ali, eu sei exatamente onde ela está. Onde ela está. E por que isso é importante em relação à cápsula antiga? Porque tem algumas doenças do aparelho digestivo, em especial nos pacientes diabéticos, eles têm uma situação que a gente chama de gastroparesia. O estômago ele funciona muito lentamente. E a comida que é para levar 2 horas, 2 horas e meia, fica 6 horas, às vezes até mais. E o que acontecia nesses pacientes com a cápsula antiga? Ele engolia a cápsula ficava ali 6 horas no estômago. A bateria leva 8. Quando ela descia para o delgado, acabava a bateria e eu perdi o exame. O que a gente faz agora? Os pacientes vão engolir a cápsula, vai ficar 1 hora lá na clínica. 1 hora depois eu aperto o tempo real e eu vejo se ela está no estômago. Se ela estiver no estômago, o que eu faço? O paciente deita, nós vamos sedar ele, passo o endoscópio, com o aparelho de endoscopia, eu pego a cápsula e coloco lá no intestino delgado, coloco onde ela tem que estar. Entendi. Então a gente não perde mais a cápsula. Então a vantagem dessa nova cápsula, além da definição, que é muito melhor, ela consegue me dar essa indicação se ela está parada, se não está parada, o que eu preciso atuar, eu preciso fazer uma endoscopia para colocar ela mais embaixo. Então isso nos traz essa facilidade. E com a outra vantagem, existem pacientes, por uma série de razões, não conseguem fazer a colonoscopia. Por quê? Ou porque são muito idosos, ou porque tem alguma condição clínica que não permite com que ele faça o preparo da colonoscopia, que você sabe que o preparo tem que limpar o intestino, ou porque durante a colonoscopia existem algumas questões técnicas que a gente não consegue terminar a colonoscopia. Então, nessa situação, fica descoberta uma parte do intestino grosso. Essa cápsula consegue fazer do intestino grosso também. Resolve o problema, né? Óbvio que o foco dela principal é delgado, mas em algumas situações a gente pode fazer, ela pode filmar o intestino grosso também. Então, esse é o segundo avanço, ou seja, ela é tempo real, eu vejo a hora que eu quiser, onde ela está. Segundo, eu também posso, além de estudar o delgado, eu posso estudar o intestino grosso. Então, a cápsula, eu diria que ela é padrão ouro para estudar o intestino delgado. Ela é importantíssima, né? Ela preenche uma lacuna que nós, gastros, nós, coloproctologistas, clínicos de uma maneira geral, ficávamos extremamente inseguros, porque a gente não tinha clareza do que estava acontecendo no intestino delgado, hoje nós temos com ela. Então, ela realmente, do ponto de vista tecnológico, ela é um grande avanço, sim. Que avanço significativo para reprimir esses problemas, né, doutor? Que maravilha. Na questão da endoscopia, o senhor falou há um tempinho atrás também para mim que teve uma evolução, inclusive nós viramos referência. Sim, a endoscopia, na realidade, existem várias evoluções, né? Porque, na realidade, a endoscopia ela vem evoluindo, os equipamentos vêm evoluindo. Por exemplo, hoje nós temos equipamentos chamados HDMI, de altíssima definição. Nós temos hoje o que a gente chama de magnificação de imagem. O que é magnificação de imagem? O Dr. Roberto está fazendo uma endoscopia, ele vê uma lesão ali pequena, mais esquisita, ou não é? Eu faço um zoom de 100 a 160 vezes em cima dessa lesão. E esse zoom, essa magnificação, é capaz de me dizer, através de uma classificação que a gente tem, se aquela lesão ali é uma lesão benigna ou maligna na endoscopia. Ali o senhor já consegue naquele ato eu consigo ter com muita clareza se aquela lesão é suspeita de ter transformação ou não. Com aproximação muito grande, o que eu estou vendo na endoscopia, que o patologista, quando a gente tira a biópsia, está vendo lá na lâmina dele. Então, isso é uma tecnologia que a gente chama de magnificação de imagem. Existem outras tecnologias que a gente tem também, que eu chamo de cromoendoscopia virtual. Existe aí aquela luz que a gente consegue ver, né? Aquela imagem que os nossos olhos conseguem ver. Mas através de comprimento de ondas de luz, tem algumas coisas que a gente não enxerga, os nossos olhos. Sim. Mas os equipamentos novos, que a gente chama de cromoendoscopia virtual, eles filtram o comprimento de luz e a gente consegue realçar também lesões suspeitas, né? Antigamente nós jogávamos corantes lá no estômago para realçar essas lesões. Hoje, a gente, no apertar do botão, a gente faz o que a gente chama de cromoscopia virtual. E a gente consegue fazer o que os corantes faziam lá atrás. É assim, realmente impressionante como a tecnologia chega muito forte nesses equipamentos de endoscopia. E vem prolongando a nossa vida, né? E nos trazendo até mais conforto. E agilidade. Agilidade e precisão nos diagnósticos. Sim, né? Eu acho que isso é extremamente importante, porque na realidade, quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, menos exposição e menos riscos esses pacientes vão ter ali na frente. Então, o segredo é diagnosticar de uma forma precoce. Daí
campanhas como essa do Setembro Verde para a gente fazer diagnóstico precoce. Com certeza. E eu, como eu comentei com o senhor há um tempo atrás, eu já fiz endoscopia. E foi algo que eu tive que tirar o meu dia inteiro para fazer a endoscopia, porque existia a sedação, né? Eu passei o dia inteiro dormindo, quando eu falei pro senhor, não acordava de jeito nenhum. Hoje já não é mais assim, né? Essa é outra grande evolução. Primeiro, hoje a gente tem aí 2 profissionais na sala de endoscopia, uma grande evolução. O Dr. Roberto ou qualquer outro endoscopista fazendo o que ele sabe, que é endoscopia, e o médico anestesista sedando o paciente. E a sedação hoje é muito diferente, porque eles usam um medicamento de ação ultra rápida, ou seja, e eficiente, o paciente dorme, não tem como não dormir, só que ele acorda depois do exame como se não tivesse tomado sedativo. Diferente dos sedativos do passado, que eles tinham um efeito residual de várias horas. Então as pessoas ficavam o dia todo dormindo. Ia fazer endoscopia, era sinônimo de perder o dia de trabalho. Hoje já não é mais assim. Então, os anestesiologistas, eles usam o Propofol, a famosa droga, né, o Propofol, que é de ação rápida, mas também ela praticamente não deixa efeito residual e as pessoas se recuperam rapidamente e podem voltar para suas atividades. Isso em tempos modernos, que as pessoas não podem perder muito tempo, é uma grande evolução, né? Porque não dá para você ficar o dia todo deitado por causa de um procedimento endoscópico. Então, essas coisas precisam ser... Essas coisas foram resolvidas. É pontual, né? Só que naquele momento. Sim, né? Que maravilha. Melhorou muito. A sedação é uma sedação de altíssimo nível e com a segurança, como eu disse, excepcional, porque nós temos um profissional ali, anestesiologista, para cuidar da sedação, da respiração do paciente, da parte cardiovascular e hemodinâmica, ou seja, segurança total para que nós, endoscopistas, possamos fazer um exame com segurança e a gente garanta a segurança do bem precioso que é o nosso paciente. Com certeza. Doutor, eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença, também quebrar alguns mitos, né, que as pessoas, a gente ouve muito comentário em relação aos hábitos de consumir laxantes. Hoje isso é muito presente na vida das pessoas, né? Mulheres em busca de emagrecimento e N fatores, até a prisão de ventre é propriamente dita. Muitas pessoas se utilizam isso meio que de uma forma diária. É um hábito da pessoa estar consumindo aí, apesar de que uma alimentação adequada já corrigiria para muitos, não todo mundo, cada um tem uma condição única, né? Mas isso é presente na vida de muita gente. Isso é um aumento de incidência? É uma problemática que pode gerar um problema posterior com mais tempo na vida? Na realidade, a obstipação, que é o intestino mais lento, é extremamente comum, especialmente em mulheres. Sim. Na maioria das vezes tem relação com erro alimentar. Porque o intestino, para funcionar, ele precisa de 2 elementos, basicamente. Muito líquido e muita fibra. As pessoas não tomam líquido e nem consomem fibra. Então, já tem uma predisposição. E não ajuda o intestino, fala, a senhora ajuda o seu intestino? Como assim, doutor? A senhora toma líquido? A senhora come fibra? Então você vai ver que a maioria das pessoas, elas têm esse erro alimentar. Quando você corrige, o intestino já começa a funcionar melhor. Fora isso, a gente também tem fibras sintéticas que a gente acaba colocando na vida dessas pessoas. A gente estimula que essas pessoas façam atividade física, que também ajuda o funcionamento do intestino. Então, essas medidas já resolvem boa parte da obstipação da maioria das pessoas. Mas, porém, realmente existem pessoas que mesmo você fazendo isso... até. Que mesmo você tomando essas medidas para o intestino funcionar de uma forma natural, elas não conseguem evacuar da forma adequada e elas acabam usando o artifício de usar os laxantes. Os laxantes dito irritativos, são vários que tem no mercado, eles funcionam porque eles irritam a inervação ali do intestino. Isso no médio e longo prazo é ruim, é como se o intestino, esses plexos nervosos vão sendo destruídos, né? E só piora a obstipação com o tempo. Então a gente tem, quando precisa fazer uso de laxante, a gente tem colocado na nossa prática os de laxantes que a gente coloca como osmóticos. Como é que funcionam esses laxantes? Eles não irritam o intestino, eles simplesmente puxam líquido para a luz do intestino e estimulam a evacuação de forma mais natural. Então, se tiver que escolher entre os laxantes, vamos escolher um laxante menos prejudicial, que são os ditos osmóticos, né? Os irritativos no médio e longo prazo, eles trazem esse problema. Não é que eles trazem risco de câncer no intestino, não existe. Isso aí não tem, é um mito. Não Olha, existe. Usei laxante muito na minha vida e tive câncer no intestino. Não, isso não existe nenhum estudo que comprova isso, né? Na realidade, o câncer no intestino, ele é multifatorial,
desde a predisposição genética, como eu falei aqui, e ele está sendo acelerado por erros alimentares, mas não existe nenhum trabalho mostrando que tem relação com o uso crônico de laxante, tá? Mas isso aí não significa que a gente está liberando não, né, doutor? Não, pelo amor de Deus, eu até estimulo que não use. Não use não e use. se preocupe com a alimentação. Mas a gente sabe que tem um percentual que realmente a obstipação é severa e que a gente vai precisar ajudar as pessoas com algum tipo de laxante. Ter algum mecanismo. Doutor, o senhor é presidente de uma associação que está aí à frente dessa batalha contra o câncer de intestino, né? Eu era presidente até semana passada. Agora eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia aqui no Mato Grosso. E a gente já está aí junto com a sociedade há mais de 20 anos, né, aqui, sempre ajudando em campanhas como essa de conscientização e de prevenção, não só do câncer de intestino reto, como outros tipos de câncer do aparelho digestivo. Nós já estamos aí no final de setembro, então vamos perguntar como é que foi essa campanha desse ano, com tudo que está acontecendo. Esse ano foi um ano muito atípico, né? A gente viveu aí uma pandemia que, na realidade, trouxe, além da perda significativa de vida, destroçou famílias, né? Trouxe um problema também econômico muito sério, mas o Instituto Nacional do Câncer, ele coloca uma situação que é muito grave. Ele coloca que aproximadamente 50% dos casos de câncer, de uma maneira geral no Brasil, deixaram de ser diagnosticados de abril para cá. Então, o que a gente acredita é que vai ter uma sobrecarga do sistema a partir de agora. A gente já está vendo isso, né? Os pacientes ficaram em casa, fica em casa, tinha que ficar, não tinha jeito, E né? tinham medo também, né? Tinham medo de se expor aos médicos, né? Mas a gente começou a entender que outras doenças continuaram existindo. Sim. O Covid está aí, é grave, A gente tem que ter cuidado? Tem que fazer prevenção? Tem. Mas as doenças cardiovasculares continuaram existindo, as pessoas estavam morrendo em casa. O acidente vascular cerebral continua existindo, morrer em casa. E os tumores estavam se desenvolvendo nesse período, né? Uhum. Então, se você parar para pensar, praticamente 6 meses de um número, redução drástica do número de pacientes nas clínicas, nos hospitais. E bem naquela faixa etária, as pessoas estavam mais preocupadas. São as pessoas de mais risco, as pessoas acima de 50 anos. Então, a gente vai ter um impacto significativo, infelizmente, e vai haver uma sobrecarga no sistema de saúde nesses pacientes crônicos ou nesses pacientes com neoplasia, infelizmente. Que não é preparado, né, doutor? Recebemos aí com clareza, deixou assim, essa fragilidade do sistema de saúde totalmente exposto nesse momento que a gente viveu. Então, assim, ainda ter essa predisposição de um crescimento de problemas como esse é um momento delicado. É uma preocupação. Nós estamos a gente está vendo agora, somente nesse agosto e setembro, assim, eu diria que tem assustado um pouco o que a gente tem recebido aí, né? Pessoas com doenças mais avançadas, né? Então, é algo que a gente tem que chamar a atenção das pessoas, né? Sim. Aproveitar esse momento, pelo menos da sua saúde, você tem que sair de casa. Campanha como essa, na realidade, é um mês para catalisar, para a gente conscientizar, né? Mas todo mês é mês de prevenção, né? Com certeza. A gente chama a atenção no setembro, mas outubro, novembro, dezembro, as pessoas estão aí, se estão em faixa etária de exames preventivos, tem que fazer. Né? Então, fica aí o nosso alerta, né? As pessoas que já atingiram essa idade, após os 45, 50, que é a indicação, né, doutor? Ainda, apesar de que existe aí uma possibilidade de ter uma redução dessa idade. Sim. Ligar o alerta, se tem algum problema na família, algum registro, né, alguma condição especial, vá lá, descubra isso com precocemente, que resolve o problema na grande maioria dos casos, né? Certeza que sim. Se a gente conseguir abordar esses indivíduos de uma forma precoce, certamente a gente já resolve durante o exame. Isso é muito mais tranquilo para esses pacientes. Doutor, olha, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz em te receber. Quero que o senhor volte aqui, vamos conversar mais, passar mais informações para as pessoas, que isso aí faz muita diferença. Obrigado a você, é um prazer enorme estar aqui. Como disse, seu programa é um sucesso, né? Obrigada. E a gente estará sempre disponível para vir falar de temas do aparelho digestivo. Com certeza. Muito obrigada novamente. Um abraço. E o Elgue, você de hoje fica por aqui, mas amanhã
Nós estamos de volta às 21h30. Perdeu algo? Quer bater um papo com a gente? Mandar a sua mensagem? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. E tem também o nosso canal no YouTube. Entra lá, se inscreva, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.